Olá pessoal, tudo bem? Na sequência, então, eu vou passar para vocês as explicações sobre a atividade de lei da frontalidade, explicando o que ela significa e também demonstrando a proposta da atividade e um exemplo de como ela pode ser elaborada, ok? A proposta dessa atividade, pessoal, relacionada com a lei da frontalidade, é uma atividade prática que ela deverá ser anexada no formulário que está presente no Google Sala de Aula, já como processo avaliativo. Então, vocês vão precisar acessar esse formulário e no último item desse formulário haverá a opção para vocês anexarem o arquivo, que é a fotografia, o registro fotográfico dessa atividade desenvolvida por vocês. Então, logo na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o que significa a lei da frontalidade. Então, de acordo com o conteúdo que nós analisamos sobre a tridimensionalidade dentro do contexto do desenvolvimento tanto da escultura quanto da arquitetura do Egito Antigo, nós analisamos agora o conteúdo da pintura mural. Nesse caso, a lei da frontalidade nada mais é do que um corpo, especialmente de figuras importantes, no qual era representado utilizando então dois pontos de vista simultâneos, os que oferecem maior informação e favorecem a dignidade do personagem. Lembrando vocês que existem características e regras para a representação desse tipo de desenho. Os olhos, os ombros, peito representam-se vistos de frente e a cabeça e as pernas representadas vistos de lado, ok? Ou seja, a parte do tronco ela é colocada de frente, sendo que braços, pernas e o rosto, ou seja, a cabeça do personagem, ela é representada de perfil. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Em relação à proposta da atividade, como que ela vai ser desenvolvida. Então, a minha proposta, pessoal, para vocês, é que vocês desenhem um personagem, qualquer que seja, né? Vocês podem representar um personagem que já existe, ou vocês podem criar um personagem com as características da lei da frontalidade. Assim, vocês também podem criar um cenário para compor a cena utilizando hieróglifos. Logo na sequência, eu tenho uma proposta, claro que é um exemplo de um hieróglifo, não é um hieróglifo real, ele é meramente didático para servir de ilustração da atividade de vocês. Não esqueçam do processo de colorização, ou seja, não é só a elaboração do desenho, vocês precisam também fazer o processo de pintura, tanto em relação ao personagem, quanto o fundo da cena também deverá ser colorida. No exemplo que vocês estão vendo aqui do nosso lado direito, nós temos aqui então a representação, uma figura, adaptando então o personagem, tanto dos quadrinhos quanto também do filme do Homem-Formiga. Vocês estão vendo aqui ele é representado com as características da pintura da lei da frontalidade criada lá no Egito Antigo. Na sequência eu tenho outros exemplos também que podem servir de referência, sendo que aqui do lado esquerdo da nossa apresentação de slides, vocês estão vendo os personagens que são referentes aos personagens da Marvel, e aqui do lado direito, né, os personagens que são referentes à franquia do Star Wars. Então, todos adaptados com a mesma sequência de criação da representação da figura humana, utilizando das proporções da lei da frontalidade, tronco de frente, sendo que braços, pernas e a cabeça e o rosto de perfil, pessoal. Notem que também existem representações de hieróglifos na imagem. Isso vocês podem compor também na cena que representará o seu personagem, independente se ele for criado ou se ele for adaptado de um personagem que você já conhece. Na sequência, então, eu tenho aqui a apresentação para vocês referente ao hieróglifo, ou seja, vocês têm aqui um alfabeto e esse alfabeto ele é meramente didático, não é real. Okay? A representação desses símbolos que vocês estão identificando aqui são símbolos criados para uma atividade, um exercício meramente didático. Então, vocês podem escrever alguma palavra, uma frase, utilizando as referências deste alfabeto aqui para a atividade relacionada com a lei da frontalidade. Porque, além da composição do desenho, utilizando esta lei, vocês precisam fazer a composição da cena, ou seja, onde esse personagem está inserido. E os hieróglifos são um dos elementos que vocês vão adicionar nesta composição. Na sequência, então, eu tenho aqui exemplos de atividades
que foram realizadas em outros momentos, em outros períodos, por outros alunos, pessoal. Então, do lado esquerdo da nossa apresentação de slides, nós temos aqui uma figura muito próxima daquela que é ilustrativa das pinturas murais egípcias, lá do Egito Antigo. Já a imagem que nós temos ao centro, ela é uma representação gráfica adaptada. Então, é um personagem que foi criado, representando aqui um jogador de basquetebol, que segue as proporções e segue a regra da lei da frontalidade, onde o tronco ele é representado de frente, mas a cabeça do personagem, os braços e também as pernas são representados de lado. O mesmo se aplica na representação da imagem de perfil aqui do lado direito, onde ela está representada de lado também, né? Notem que o olho ele é feito de frente porque é uma característica também da pintura da lei da frontalidade. Mas o rosto, né, a cabeça desta figura feminina está de perfil. Então, vocês vão seguir esses exemplos para criar agora a composição de vocês. Vocês podem buscar referências para criar a representação ou vocês podem criar um desenho de um personagem também. Ok? Qualquer dúvida que surgir, então, pode ser colocada aqui nos comentários desse vídeo ou pode colocar no comentário lá do mural, onde há a publicação do Google Sala de Aula do formulário referente a esta atividade sobre lei da frontalidade. Ok? Então, boa sorte, pessoal. Fiquem bem, fiquem seguros e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.